tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Amiga Espírita. Vamos então para mais um texto do nosso livro Sinal Verde. O pessoal for entrando aí, deixa eu mandar uns aviõezinhos para quem estiver aqui na região. Vamos vendo. Rosana, boa tarde, seja bem-vinda. Mames, boa tarde. Carol, boa tarde também. Sejam todas bem-vindas. Deixa eu colocar o texto hoje, qual que é o título. Ele é o título de número 27, Perante os Outros. E sexta-feira, né, gente? Com muita alegria. Vamos aqui para o último vídeo da semana. Ju, boa tarde, bem-vinda, Ju. Esperar um pouquinho o pessoal chegando. Daqui a pouco a gente começa. Maria da Conceição, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos para o nosso texto aí de sexta-feira, Perante os Outros. E vamos dando uma olhadinha, né? Que André Luiz tem para falar com a gente em relação aos outros. E quando a gente fala muitas vezes de conduta com os outros, né, que o livro de Sinal Verde é o nosso código aí de conduta, é como que a gente deve se comportar, em relação aos outros são sempre importantes, né? Não só os nossos familiares, mas todas as pessoas que nos cercam, não é mesmo? Vamos vendo aqui. O pessoal for entrando, aí a gente vai também dando as boas-vindas. Betânia, boa tarde. Betânia, seja bem-vinda. Assim que o pessoal for entrando, depois a gente fala com eles e vai falando. Vamos aqui, senão não dá tempo da gente comentar, não dá pra gente conversar. E até que o texto não é tão longo hoje, então acho que dá pra gente refletir bastante. E para quem também mais tarde tiver disponibilidade, hoje, 8 da noite, eu vou ter uma palestra que vai ser no Centro Espírita que eu frequento mesmo, né, online, é no Facebook lá da Casa de Solidariedade, e aí todos estão convidados também para ir lá ver o tema que a gente vai falar, o mal e o remédio. Então é um assunto bem interessante de se falar, né? E estaremos lá 8 da noite. Depois eu vou mandar pro grupo também. Para quem tiver interesse também me pergunta, vou postar. E a gente consegue acompanhar. Socorro, Maria, seja bem-vinda. Elsowin também, seja bem-vindo. E vamos começando então. Puro Espiritismo também, seja bem-vindo. Boa tarde. Perante os outros. Então, André Luiz nos fala assim: nunca desestime a importância dos outros. E quantas vezes, né, ele fala assim, nunca desestime a importância dos outros. E às vezes eu fico pensando quantas vezes a gente fala, às vezes, que não quer a companhia das outras pessoas, né? Fala, por exemplo, que a companhia dos animais ela é melhor do que a companhia do homem, né? Pessoas que a gente, claro, a gente passa por diversas situações que acaba se decepcionando, se desapontando em relação às outras pessoas, e isso faz também a gente ficar um pouco desanimado, né, em relação ao outro. Mas essa importância que o outro tem na nossa vida, não vai ter um animalzinho, não vai ter uma outra coisa, um outro bichinho que substitua isso, né? Que te traga esse aprendizado. Então, essa importância, a gente, claro, fica pensando nas decepções e todos os problemas que a gente tem também nessa nossa convivência em sociedade, que nem sempre todo mundo compartilha do mesmo pensamento que a gente, nem sempre as pessoas têm palavras agradáveis para falar pra gente, e a gente não pode achar que é melhor viver sozinho, é melhor se isolar, é melhor você
não conviver em sociedade, para evitar sofrer certas amarguras, sofrer certas tristezas. Então, a gente tem sim que valorizar essa importância que o outro tem na nossa vida, né? E André Luiz continua: frequentemente só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. Quando a gente pensa em convívio em sociedade, geralmente a gente fala assim, né? Ah, viver em sociedade, conviver com outras pessoas é difícil, é complicado. Porque a gente lembra, né, dessa crítica, lembra de ideias que a gente não compartilha a mesma ideia, lembra de todos esses problemas que a gente passou, né? Babi e Vitor, boa tarde, sejam bem-vindos. Vitor vai almoçar agora. Bom almoço, Vitor. Muito bom, viu? Nossa live ontem. Muito obrigada pela companhia. E aí, né, quando a gente pensa em relação aos outros na questão somente da crítica, a gente perde a oportunidade também de aproveitarmos esse momento para refletirmos, para vermos que de repente a pessoa tem alguma coisa boa para falar pra gente, né? A Babi tá almoçando também. Bom almoço aí, Babi. E aí, né, quando a gente só vira o nosso olhar para crítica, para problemas que a gente teve com o outro, com o relacionamento, a gente também tem que se lembrar daquele momento, muitas vezes, que a gente precisou do outro, precisou da palavra do outro para estar do nosso lado. Quando a gente pensa em convívio em sociedade, a gente pode lembrar uma força que um amigo deu, um apoio que alguém veio, um carinho que alguém trouxe alguma coisa, veio ali ouvir você. E aí nós temos essa oportunidade, porque isso também, né, nos dá essa força. E a gente tem que lembrar que todo convívio, principalmente quando a gente está falando com outras pessoas que sempre, né, dificilmente nós estamos num círculo em que as pessoas têm o mesmo entendimento que a gente, a mesma visão política, a mesma criação, as mesmas experiências. Então nós somos seres diferentes, nós somos seres únicos em nossas experiências e em nossas vivências. E isso, quando a gente pensa para o nosso aprendizado, sendo muitas vezes, né, não visto de uma boa maneira, mas isso agrega muito pra gente, porque a gente começa a enxergar a visão do outro, se a gente está aberto, né, a compartilhar, a ficar disposto a entender essa visão. E aí nós temos muitas outras visões relacionadas a isso, nós temos essa força que precisamos para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. E a gente muitas vezes, né, assim como nós pensamos na questão da crítica do outro, muitas vezes também a gente quer ser só auxiliado. A gente acaba pensando só naquilo que nos acompanha, fica pensando na dor que a gente está sentindo, que pode ser, pra gente, é aquela maior dor que a gente está vivendo no momento. Temos sim que nos acolhermos também, acolher o que estamos sentindo, mas quando a gente pensa em algo para se melhorar, é sempre o trabalho ao próximo, é você fazer alguma coisa por outra pessoa. Porque muitas vezes a gente fica triste, amargurado e lembrando só dessas críticas e dessas tristezas, você não acaba evoluindo, você não acaba investindo mais na sua transformação, porque você acaba saindo, não fica no mesmo lugar, né? E uma vez que a gente vai auxiliar o próximo, a gente começa a escutar outras histórias, entender outras situações que as pessoas passaram, e aí a gente vai compreendendo que muitas vezes tem pessoas que têm problemas muito maiores do que o nosso, e que o nosso ali, de repente, tem uma solução ali mais simples. Alguém acaba te ajudando, também falando uma palavra que te dá aquele clique, você consegue resolver alguma situação sua. Porque você estar aberto e ouvir o outro de coração, isso também
proporciona muito aprendizado. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda. Que bom você aqui. Pedro Vitor, boa tarde, bem-vindo também. Nós estamos lendo Sinal Verde, capítulo 27, tá bom? Perante os outros. E aí a gente não pode se fechar em relação à sociedade. Ah, não, vou me isolar, nunca mais vou então me relacionar com ninguém, não vou ter amigos, não vou ter namorado, não vou me casar. E a gente veio aqui para uma experiência humana de convívio. Não importa como, a gente precisa dessa convivência também para a gente aprender. E a convivência com pessoas diferentes também nos traz aprendizado. Porque imagina se a gente fosse viver somente com aquelas pessoas que nós gostamos, que nós não temos problemas, que nós vivemos em paz. Então, por que a gente veio aqui? A gente não veio aqui para a gente tentar evoluir, tentar nos libertarmos dos nossos vícios, tentarmos perceber aquilo que nos faz mal, resolver nossas faltas com outras pessoas que nós causamos em outras existências. Então aí não faria sentido você querer viver uma vida aqui só de coisas boas, só de situações felizes com pessoas felizes, que você ia voltar para o mundo espiritual e muitas vezes você tinha assim um problema a resolver, uma pendência a resolver com algum parente, um irmão, um amigo próximo, e aí você deu as costas como se isso não tivesse nada a ver com você e nós continuamos vivendo a vida. Então a gente não sabe para que a gente está propondo, o que a gente se propõe aqui a passar, a aprender, né? Então por isso que ele fala, o melhor investimento é auxiliar o próximo, porque a gente auxiliando de qualquer maneira, isso vai fazer o bem para a pessoa que você está ajudando e vai fazer o bem para você mesmo, porque esse é o caminho da gente reparar as nossas faltas, reparar os nossos erros e seguir em frente. Rosana falando que é na relação, na convivência que despertamos virtudes e vencemos vícios ou limitações. Exatamente, é só assim. É só assim, e a gente trabalhando no bem, a gente também acaba um pouco deixando o nosso pensamento ruim, a nossa crítica, nosso egoísmo de pensar que o nosso problema é sempre o maior, e a gente vai passando, né? E vai evoluindo. Pri, boa tarde, seja bem-vinda. Monique também, boa tarde, bem-vinda. Valorize os outros a fim de que os outros valorizem você. Então, a gente não pode nunca deixar de estender a mão para o próximo, nunca deixar de dar aquela atenção quando a pessoa te chama para conversar, para desabafar, para contar alguma coisa. A gente tem que dar valor àquele momento, dar valor às pessoas que estão aqui do nosso lado. Porque se elas estão do nosso lado, tem algum motivo para que o seu convívio seja feito. Deixa eu só dar boa tarde aqui pro Marcelo, que tá meio... Marcelo, boa tarde, bem-vindo, viu? Que tá passando os comentários, senão eu esqueço. E assim, como que a gente vai, né, acabar entendendo como que os outros devem ser valorizados? A gente tem que valorizar aquela atenção, aquele momento que estamos ali. Muitas vezes a gente, né, nessa época aí que estamos vivendo, já estávamos assim antes, a pessoa tá do nosso lado e a gente tá no celular, né? Vai numa mesa, a família almoçando na mesa, todo mundo no celular. E que valor você tá dando para aquele momento? Você tá ali no celular fazendo sei lá o que, né? Muitas vezes em contato com outras pessoas, comentando o post de alguém, e aquela pessoa que tá do seu lado, você tá dando valor para ela? Você tá dando atenção? Você tá percebendo como ela tá se sentindo? Porque muitas vezes a gente valoriza a coisa errada. A gente valoriza aquilo que tá mais longe, aquilo que não tem nada a ver com o que a gente está se propondo a fazer para se melhorar. E a gente sabe que dentro do nosso núcleo familiar, os nossos amigos mais próximos, é onde tá as pessoas que a gente deve valorizar. Porque são essas pessoas que, se acontece alguma coisa no dia de amanhã, nós largamos tudo e vamos lá socorrê-las. Então, muitas vezes a gente não dá valor. Aí quando acontece alguma coisa,
Infelizmente, né, a vida não para que a gente aprenda. E quando acontece alguma coisa, a gente acaba se arrependendo, acaba lembrando daquele momento que não aproveitou, aquela companhia que você não valorizou. Então vamos começar a partir de agora, já pensar que a pessoa está ali do seu lado conversando com você, ou está um pouquinho diferente, um pouquinho distante, se aproxime. E assim, também, quando a gente cria esses tipos de laços com as outras pessoas, de você dar atenção, se a pessoa também é uma pessoa que está fazendo bem, que está nessa direção de auxiliar o próximo, ela também vai valorizar esse momento que você deu atenção para ela. Claro que nem todos vão valorizar, porque cada um tá no momento aí na vida, né? Cada um tá no seu momento de evolução, a gente também tem que permitir que o outro faça o que ele quer fazer, mas a nossa parte a gente tem que fazer, a nossa atenção a gente tem que dar, né? Camila, boa tarde, bem-vinda. A Luísa também bem-vindo, boa tarde. A Rosana falando, hábito que sempre adotei, horário de refeição sem celular. Eu também, assim, eu não deixo, não é uma lei, não é uma regra aqui, mas a gente não tem o costume de estar na mesa, né, e estar mexendo no celular. De repente, às vezes quando acaba, tá ali já conversando, pega um pouquinho, mas algo relacionado que a gente tá ali interagindo, né? Porque não dá pra gente ficar trancado nesse mundo, e o celular, ele faz isso, né? Ele faz com que a pessoa fique voltada ali só, sozinha ali, fechada. Isso não é bom. A Rosana continua que o alimento é sagrado, nos dá energia e as companhias também. Momento de alimento mútuo, exatamente, essa troca, né? Essa troca que a gente tem, e é uma oportunidade que a gente tem também de conversar com as outras pessoas reunidas numa mesa, e eu valorizo também isso. A Patrícia falando que em casa ela é que fica mais no celular por conta do trabalho. Cada hora chega um documento novo para ler. É difícil, né? Quando a gente recebe muita coisa, né, do trabalho no celular, porque a gente também fica numa situação que a gente não desliga, não desconecta. Então, muitas vezes, se é uma hora de refeição ou se é no final de semana, e principalmente quando você tem um mesmo celular, né, que você trabalha, é o seu celular pessoal, e aí as coisas se misturam. Você vai ver um WhatsApp, vai ver alguma coisa, ou vai ver o seu e-mail, já você vê também o e-mail da empresa que chegou, você vê um documento que alguém mandou no seu WhatsApp pessoal. Então é muito complicado, né? Quando a gente tem assim, ou tem 2 chips no mesmo celular, ou usa o mesmo celular para empresa e para casa. E a gente tem que tomar muito cuidado, Patrícia, para desligar também, viu? Para se desligar, porque muitas vezes pode ficar um pouquinho para depois, né? Então, quem passa por isso tem que se organizar muito bem, porque senão a gente fica pilhada, né? Cuide-se disso, que isso realmente, depois a longo prazo, a gente sente, né, o cansaço, parece que a gente nunca descansa, fica ali ligada. Ó, o João entrou, boa tarde, João, falou que não ia entrar hoje? Seja bem-vindo. 2 chips, né, é difícil, é muito difícil quando é assim. Mas aí a gente tem que buscar o equilíbrio, né, a gente também tem que permitir que a gente coloque limites para o nosso corpo, limites também para a nossa capacidade mesmo, do que a gente consegue fazer, para que depois isso não acaba refletindo em nós mesmos, na nossa saúde. E muitas vezes quando a gente pega isso, né, pega esse tipo de problema, é quando já estourou a questão da saúde, né, quando a gente já está numa situação de estresse muito grande. Então cuide-se, tá? Fran Buriol, seja bem-vinda, boa tarde. Aí ó, o pessoal já tá se identificando, né, Camila? De hoje é pra mim. Ai, né? Bem, mas também, olha, e nem tá falando de celular aqui, viu? Veio o celular do nada, acho que sopraram aqui pra você mesmo, então. Não tem celular nesse livro aqui do O Sinal Verde. Não tinha celular naquela época, mas eu acabei me lembrando disso no Valorize os Outros. Pense nos outros. Não em termos de angelitude ou perversidade,
mas na condição de seres humanos com necessidade e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. E a gente tem aquela questão, né? A gente pensa muito em filme, não sei se foi muito filme da Disney que a gente viu, muita novela, muito romance do Emmanuel, mas a gente tem essa tendência, né? De ter o vilão e ter o mocinho. E aí você tem o vilão que faz tudo de ruim, né? Que é o mais perverso de todos, que faz todas as atrocidades possíveis, que você fala, não é possível que uma pessoa seja assim. E tem ali também o mocinho, que é angelical, que não comete nenhum erro. E aí, quando a gente começa a classificar as pessoas dessa maneira também, isso torna pra gente um distanciamento do que elas são realmente, né? A Rosana, só terminando aqui, deixa ela falar, que eu já fecho o assunto. Tem tudo a ver com o celular, sim. Muitos estão substituindo os benefícios da convivência com os outros pelo celular. Visionário, André Luiz, né? Celular, redes sociais, a gente pode vir aqui e ir além nesse texto, né? Aí deixa eu voltar aqui para outro parágrafo aqui. Então é isso, né? Você acaba pensando, é muito anjinho ou é muito perverso? E aí isso daqui já tá fora da realidade. Já tá completamente fora do que a gente vive. E eu sempre gostei dessas histórias quando a gente via, quando era aquele herói um pouco mais desconstruído, né? Aquela questão de que a pessoa também tem as suas falhas, de que todo mundo ali também está aprendendo, né? E por um momento a gente enxerga as nossas sombras, por outro momento a gente também mostra que podemos nos transformar, e isso fica muito, muito distante da nossa realidade. E a ficção faz isso com a gente, né? A gente começa a segregar. Então, quem é bonzinho é bom mesmo, vai pro céu, né? E quem é ruim não tem jeito. Né? As duas coisas que a gente fica falando muitas vezes, isso aqui não tem jeito, tem um vício, tem uma situação, é desse jeito mesmo, e as coisas não são assim. A doutrina espírita, ela não ensina, não mostra que é desse jeito, ela não mostra que nada está sacramentado. Não é porque hoje você comete erros que você vai cometer por toda a sua existência aqui, até o seu desencarne, e que quando chegar também na vida espiritual você vai continuar cometendo. Não, cada momento aqui é uma oportunidade de a gente revisar o que a gente pensa, revisar o que a gente faz, abrir nosso coração para que a gente seja uma pessoa melhor, que a gente consiga ouvir os outros, para que a gente consiga ali se transformar. E isso só acontece quando você começa a se conhecer, você começa a estudar, a conhecer a doutrina também e ver que isso tem a ver, né, com o que você acredita, porque também a gente tem que buscar aquela religião que nós nos identificamos, que nós achamos que segue um caminho que o nosso raciocínio diz que está ok, que para mim faz sentido. E aí, a partir desse momento, a gente começa a querer se transformar, a gente começa a querer ajudar o outro, porque a gente faz um bem muito, muito grande dentro de nós, quando nós nos dispomos a ajudar uma pessoa que está ali passando por uma situação difícil, ou quando você começa a fazer algum trabalho de artesanato, algum trabalho manual, ajudando outras pessoas também, trazendo alegria para quem que for, para quem quer que seja. E aí, nós então separamos essa condição que a gente nunca pode aprender nada, que a gente nunca pode mudar. Eu sou assim mesmo, né? Como a gente vê também em outras obras, né? Nasci assim, as coisas não são assim. Você não nasceu assim, não cresceu assim, não vai ficar assim, não vai morrer assim. A gente pode, a cada dia que a gente acorda, a gente pode sim fazer diferente e falar, olha, eu acho que eu tô ficando muito no celular, como eu disse aqui, preciso brecar essa situação, porque não tá fazendo bem para mim, não tá fazendo bem para as pessoas que estão à minha volta, as pessoas estão falando que não tá legal. E eu também não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo presa, eu tô ficando ansiosa. A gente precisa olhar para dentro de si para perceber o que tá errado, porque a resposta tá aqui.
Se a gente parar um tempo e querer fugir, né? Querer parar de fugir desse olhar dentro de si, a gente vai encontrar as respostas. A gente vai encontrar o que está de errado com a gente e o que a gente pode fazer para melhorar. Aí já é o outro passo. É, sim, João, Gabriela. Sim, claro. E aí a gente fala que nós todos aqui temos as mesmas oportunidades, todos nós aqui somos imperfeitos, todos nós aqui podemos melhorar. Muitas vezes a pessoa tem uma compreensão diferente da sua, um ponto que você não concorda, que você vê ali que é um desvio de caráter mesmo, né? Tem pessoas que ainda estão nesse momento, mas só por causa disso você vai condenar a pessoa como perversa e vai jogar ali as traças, deixar a pessoa de lado? Não, a gente tem que tentar fazer com que seja possível seu entendimento, se tiver ali no nosso alcance, estender a mão, se conseguir, né? Porque cada um também tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. E aí a gente descobre, né, que nós somos muito parecidos no final das contas, porque todos nós estamos aqui, errando e aprendendo, estamos aqui ainda cometendo muitas falhas, fazendo coisas muito diferentes do que falamos aqui nas lives ou escrevemos nas nossas redes sociais. E a gente tem essa capacidade, a gente tem sim, a Rosana tá até falando, fomos criados para a perfeição, com todos os potenciais. Sim, a gente tem esse potencial e muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos. A gente acha que a gente é falho e se afunda também, se culpa. E aí a gente tem que observar toda a nossa volta, porque estamos falando aqui da gente valorizar as pessoas, mas a gente tem que olhar também a nossa volta, como as pessoas estão incentivando a gente ou estão destruindo os nossos sonhos e as nossas vontades. Então é um olhar muito grande para si que a gente tem que buscar esse entendimento e entender que ainda tem muita caminhada, tem muita coisa a se fazer, né? Tudo que não é perfeição em nós, temos que buscar melhorar, sim, e é difícil a gente reconhecer que estamos errados, né? Pra gente mesmo, não estamos nem falando aqui para os outros, porque para você falar muitas vezes para o outro que errou, né? Muita gente não consegue, dependendo da situação. É melhor você ali contar uma mentira, você fingir, porque realmente é uma dificuldade você reconhecer um erro, você reconhecer que fazer algo errado. Mas o primeiro passo é para nós mesmos, né? Que é onde vem a transformação. A gente não precisa provar para as outras pessoas que você está se transformando, são as suas atitudes, são as suas ações que vão acabar demonstrando. Jailson Costa, seja bem-vindo, boa tarde. E agora eu vou para a última frase, tá? Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. E aqui, né, mais do que claro, ele tá falando que a gente vem da união de duas pessoas. A gente, todo mundo, né, tem um pai e tem uma mãe. De qualquer maneira, você precisa ali de duas pessoas para que seja criado um ser humano. E se fosse pra gente viver sozinho, a gente nasceria do ovo, né, nasceria da terra, não sei, de outro lugar ali que não precisasse nem até o ovo, né? O ovo precisa de alguém, de algum ser para criar, mas sei lá, nasceria de algum lugar que não precisasse do outro. E não é isso, né? A gente tem essa ligação, sim, principalmente nossos laços familiares, quando a gente fala. Então, se nós temos hoje um atrito com algum familiar, algum problema a resolver, é porque isso é realmente algo que precisa ser resolvido. Não cai, a pessoa não aparece dentro da sua família aqui sanguínea simplesmente por acaso, por sorte. Não, algum motivo tem. E se hoje tem um atrito, hoje eu falando reprodução espontânea, exatamente. É quase igual aqueles os seres mais células e aqueles outros bichinhos aí que a
que a gente vê na ciência, né? Não, mas a gente é mais complexo, né? Nosso corpo é bem mais complexo. E só assim, né? Só com essa perfeição que é a nossa máquina, que é o nosso corpo aqui que a gente habita, que a gente consegue passar por tudo, que a gente consegue ter todas essas experiências. E essas pessoas, pai, mãe, irmãos, familiares que vêm, todo esse círculo, embora a gente seja um espíritos que vão sozinhos na caminhada de maneira individual, nós precisamos de outras pessoas para evoluir. Então, nós precisamos aqui da nossa família, aqui por laços de sangue, para que a gente também passe por determinadas experiências. E também a gente precisa da nossa família espiritual lá, que muitas vezes não é igual a mesma família aqui de sangue. Pode ser que sim, alguns sim, outros não, mas também a gente tem esse apoio da espiritualidade que está ali aguardando a nossa chegada, que acompanha a nossa evolução, como que a gente está passando aqui dia após dia, os tropeços que a gente dá, as lições que a gente aprende aí melhora. Então, a gente nunca tá sozinho, nem quando estamos desencarnados e nem quando estamos encarnados. E esse convívio com as pessoas é isso que faz com que a gente se melhore. E é isso que traz também as decepções e as tristezas para que a gente aprenda algo com isso, né? Então, André Luiz aqui foi muito claro, né? É muito importante o convívio em sociedade. A gente não pode, né? Igual o pessoal estava falando ali atrás, não pode ficar trocando esse convívio por aparelhos eletrônicos, por achar que a gente tem que se isolar, né? Viver isolado na montanha e viver de uma maneira completamente isolada da sociedade. Não é assim que a gente aprende, né? Ó, João, seres unicelulares. Tá fera na ciência, hein, João Carlos? Eu não lembro dessas coisas, não era muito bom em biologia. Mas um caso à parte, né? Pessoal, muito obrigada, viu, pela presença de vocês hoje. Vamos aqui finalizando a live já. Acho que ficou bem claro, né, tudo que a gente tá falando aqui, como é importante esse nosso convívio com o outro e como é importante também o valor que a gente dá pelo outro estar ao nosso lado. Então, vamos viver de uma maneira ao lado das pessoas, de modo que a gente não se arrependa de não ter feito nada lá pra frente. A gente ter feito o nosso melhor, falado, olha, eu convivi da melhor maneira que eu pude, eu falei aquilo que precisava ter sido falado. Embora as pessoas muitas vezes não concordem, né, com algumas coisas, com a nossa maneira de pensar, muitas vezes com a nossa maneira de agir, mas a gente tem que ter a consciência tranquila, né? Tem que ter, sim, a consciência tranquila de que a gente fez o melhor que pôde. Gratidão, gente. Bom, aqui então a gente vai encerrando o Sinal Verde essa semana, só sexta-feira, só segunda-feira que a gente tem. E para quem depois quiser acompanhar, hoje 8 da noite eu tô no Facebook da Casa de Solidariedade, que é a casa que eu frequento aqui em Santo André, São Paulo. E aí eu conto com a presença de vocês. Eu vou colocar a chamada agora à tarde já na página e também vou colocar no grupo do Telegram para quem estiver lá. Eu coloco na hora que eu for entrar ao vivo, eu coloco o link também, se possível. Mas eu já vou deixar o Facebook da casa que dá para vocês irem curtindo, que lá tem palestras semanais também. Muito bom. Aí quem puder, né, hoje 8 da noite, pode vir acompanhar. Minha mamis vai estar por lá, tenho certeza. e quem puder também ficar à vontade aí. Deixa eu ver quem que tá aqui por enquanto, que eu consigo ver, né? Porque não dá pra ver direitinho. Então, obrigada, gente. Babi, Aloysio, Jailson, João, Camila, Betânia, Rosana, Patrícia, Carol, Mamis, Ju, Maria da Conceição, Maria do Socorro, Marcelo, talvez. Agora já começou a esconder aqui o Instagram. Mas é isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu. Obrigada para quem vai assistir depois também. Fique à vontade para compartilhar. E um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau!